Semanas 3 e 4 do PET volume 3 e 4 para as turmas de primeiro ano. Em um carrossel, cada cavalo executa movimento circular uniforme, efetuando 5 rotações, que são voltas completas, a cada 20 segundos. A frequência em Hz, rotações por segundo, de um cavalo é igual a... Bom, para você fazer esse exercício, você precisa lembrar do conceito de frequência. A frequência, conforme explicado no vídeo anterior, está relacionado com o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo que se executa essas voltas. Acontece que o intervalo de tempo no movimento circular nós chamamos de período, e isso é dado lá no enunciado do exercício, ok? Então é um exercício bem fácil de fazer. Para você saber essa frequência, basta que você divida o número de voltas, ok? Pelo período em segundos, certo? Bom, fazendo isso daí, então, você vai obter um valor, ok? Lembrando que essa frequência aí é em Hz, ou seja, é o inverso do segundo, certinho? Passando para o exercício número 2. Diz o seguinte: uma bicicleta tem rodas de raio igual a 0,4 metros e giram com velocidade angular igual a 20 radianos por segundo. A velocidade linear do ciclista em metros por segundo e a distância percorrida em metros no intervalo de tempo de 10 segundos será quanto? Bom, então são dois valores que você tem que retornar. É pedido que você calcule qual que é a velocidade, e se essa velocidade foi pedida em metros por segundo, é a velocidade linear, ok? A velocidade linear no movimento circular, ela foi comentada no vídeo anterior, trata-se da velocidade angular vezes o valor do raio. E o exercício também pediu o valor da distância percorrida, ok? Essa distância percorrida, ΔS, ela nada mais vai ser do que o valor dessa velocidade que você vai encontrar multiplicado pelo valor do tempo, ok? Então isso aqui é a relação de velocidade que nós já conhecemos. Bom, esses valores aí todos você possui, né? O valor da velocidade angular é 20 radianos por segundo. O valor do raio é 0,4 metros. O valor dessa velocidade aqui você vai encontrar multiplicando ali o 20 por 0,4, vai dar 8 metros por segundo, ok? E você tem que multiplicar isso daqui pelo tempo, ok? Então, tá aí para você os dois valores que você obtém no exercício número 2. Basta multiplicar esses dois números aí, tá bom? Vamos passar para o exercício número 3. Aqui está dizendo o seguinte: a Terra leva 24 horas, que é o período do movimento, para completar uma rotação em torno do seu eixo, considerando o raio da Terra no Equador, aproximadamente de 6.400 km por hora. 6.400 km. A velocidade linear aproximada de rotação da Terra em metros por segundo e a aceleração centrípeta. Então, está pedindo para você calcular a velocidade linear e aceleração centrípeta da Terra, ok? Considerando o π, 3,14 e o período de rotação correspondente a 24 horas. Bom, para você poder fazer essas contas aí, então, a velocidade linear, como que você vai calcular? É a velocidade angular vezes o raio, ok? Você tem essa relação aqui, fácil de fazer, é você pegar a velocidade angular da Terra, ou seja, considerando o movimento circular perfeito, ela vai andar 2π radiano, que é a volta completa, certinho, dividido pelo período que leva para completar essa volta completa, que são 24 horas, ok? Nós temos que multiplicar isso pelo raio, ok? Que são 6.400 quilômetros. Beleza. Com esses dados substituídos, então, a gente pode calcular que essa velocidade ela vai ser
2 que multiplica π. Se o π é 3,14, então fica 2 que multiplica 3,14, dá 6,28. E daí você vai ter isso dividido por 24 e isso tudo multiplicado por 6.400, tá? Então você vai obter uma velocidade em quilômetros por hora, porque o raio está em quilômetros e o período aqui está em horas, né? Você obtém uma velocidade de 1.674,67 quilômetros por hora. Como isso não é a unidade de medida do sistema internacional, você precisa dividir esse valor por 3,6. E aí, então, você obtém a velocidade em metros por segundo, conforme ele pediu. Essa velocidade linear de rotação, ela vai dar, fazendo a divisão desses valores aí, 465,2 metros por segundo. Bom, você vai precisar desse valor para a sua resposta correta, tá? Então, deixa indicado esse valor de 465 na sua resposta. O exercício pediu também para que você faça o cálculo dessa aceleração centrípeta. Então, esse cálculo da aceleração centrípeta vai precisar do valor da velocidade. A aceleração centrípeta, conforme comentado no vídeo anterior, é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, ok? E aí você vai ter o valor de 465,2 elevado ao quadrado dividido pelo raio da Terra, que você pode escrever 6,4 multiplicado por 10 elevado à sexta, ok? Aí aqui eu já estou escrevendo a aceleração centrípeta em metros e o raio também aqui já está em metros. Dessa maneira, você pode escrever então o resultado aí dessa divisão. Tá? É só pegar 465,2 e elevar esse número ao quadrado e dividir pelo valor de 6.400.000 metros. Ok? Vai dar o resultado aí da aceleração centrípeta. Passando para o exercício número 4, está dizendo que na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Então, o exercício está dizendo que o satélite entrou na atmosfera em cima da cidade do Rio de Janeiro, mas caiu no oceano, ou seja, caiu depois da cidade. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entraram em ignição devido ao atrito com a atmosfera e brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era. Então, você vai ter aqui que analisar o fato de que o foguete, quando ele entra junto no ponto acima da cidade do Rio de Janeiro, mas ele cai após, ok? Bom, se ele caiu após a cidade do Rio de Janeiro, significa que esses pedaços de satélite que entraram na atmosfera, como eles estão sincronizados, o ponto de reentrada coincide com a cidade, mas o ponto de caída diz que esses pedaços caíram após, indicam que a velocidade angular desses detritos ele é superior à da Terra. Por isso que é importante você interpretar que se caiu depois, ok? É porque estava mais veloz do que esse ponto aqui, que é a cidade do Rio de Janeiro. Certinho? Comentado o exercício 4, vamos para o exercício número 5.
É um exercício bem tranquilo de fazer também. Ele diz o seguinte: o carrinho de brinquedo de 60 gramas é preso a uma corda de 0,08 metros de comprimento e colocado para girar em torno de um prego que se encontra fixo a uma superfície perfeitamente horizontal. Sabendo que a velocidade do carrinho é de 0,2 metros por segundo, determine a intensidade da força de tração que é feita pela corda em M. Desconsidere a ação de quaisquer forças dissipativas. Então, qual é o valor da força de tração? Explique o que acontece com o carrinho se a corda se rompe durante o movimento. Faça um esquema e represente a velocidade linear do brinquedo instante após o rompimento da corda. Beleza. Primeiro, então, fazendo o que o exercício pediu, que foi determinar o valor da força de tração, ok? A força de tração nesse esquema do carrinho preso por uma corda, né? Então você tem. Eu vou desenhar esse carrinho como sendo representado por um ponto material. Vamos supor que esse ponto aqui representa o carrinho, certinho? Nós sabemos que esse carrinho ele está ligado por uma corda de 0,8 metros a um prego aqui no centro desse movimento. Então esse carrinho ele passa a fazer esse movimento circular em torno desse ponto central aqui, exemplificado pelo prego. Bom, ele está pedindo para que você determine qual é o valor da força de tração. A força de tração, que é a força que tensiona esse fio que liga o prego ao carrinho, ela pode ser representada pela força centrípeta, tá? Que aponta no sentido do centro da trajetória. Então, a força de tração, representada aqui em azul, ela vai ser igual à força centrípeta. Basta então que você faça a conta da força centrípeta, é a massa do carrinho que foi dada no exercício, multiplicado pela sua velocidade linear elevado ao quadrado, dividido pelo raio dessa trajetória. Todos esses valores foram fornecidos para você, ok? Não se esqueça de passar o valor dessa massa para quilogramas, tá? Então você não pode utilizar 60 gramas na fórmula, tem que ser 0,06. Você tem que multiplicar por 0,2 ao quadrado e dividir tudo isso pelo raio da trajetória, que é 0,08. Tranquilo? Fazendo essa conta toda aí, dá 0,03 newtons. Esse é o valor. Bom, o exercício também está pedindo para que você explique o que acontece com o carrinho se a corda se romper. Bom, perceba que essa corda aqui, que foi desenhada com as linhas tracejadas verdes, se ela se rompe, o carrinho ele perde o vínculo da força com o centro. Então, se romper a corda, a força ela deixa de existir, porque não vai existir mais força de tração e também não vai existir mais a força centrípeta. Desse jeito, então, o que vai acontecer é que o carrinho ele deixa de executar o movimento circular e naquele ponto onde aconteceu o rompimento da corda, esse carrinho ele passa a se mover com uma velocidade constante e movimento retilíneo e uniforme, ok? Bom, o que vai acontecer? Você tem que relatar na sua resposta, na segunda parte, é que o carrinho ele sai pela tangente. Explique o que acontece com o carrinho quando a corda se rompe, ele sai pela tangente. Faça um esquema e represente a velocidade linear do brinquedo instante após o rompimento da corda. Então, instantes após o rompimento da corda,
é só você desenhar esse ponto aqui que representa o carrinho um pouco mais para frente, fazendo uma trajetória retilínea, ok? Bom, é isso aí a resposta do seu exercício. Vamos para o último exercício aqui, está dizendo o seguinte. Uma atração muito popular nos círculos é o Globo da Morte, que consiste numa gaiola de forma esférica, no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. Essa massa do conjunto, piloto e motocicleta, vale 150 kg no total. Considere o globo de raio 5 metros e adote a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Na letra A, pede se ele passar pelo ponto mais alto do globo com uma velocidade de 10 metros por segundo, qual é o valor da força que o globo faz sobre a moto? A força que o globo faz sobre a moto é uma força de interação entre duas superfícies, a superfície da roda da moto e a superfície do globo. Interação entre superfícies nós representamos pela força normal. Então ele está pedindo para você calcular o valor da força normal, ok? Desse jeito, então, a gente vai ter que fazer as considerações de que, ao passar no ponto mais alto, no ponto mais alto da trajetória, ok? Que seria esse ponto aqui, você vai ter o piloto de cabeça para baixo, certo? E então nós vamos ter a força-peso puxando o piloto para baixo. E nesse ponto também nós vamos ter a força centrípeta apontando para o centro da trajetória, ok? Então são duas forças no ponto mais alto, tá? A força centrípeta e a força-peso. O que vai acontecer então? Na verdade, são três, né? A força normal, que nós vamos calcular, e essas duas forças aqui, que estão desenhadas aqui para você. Bom, para você fazer essa conta aí, vai ficar da seguinte maneira o seu raciocínio. Na letra A, a força centrípeta, que está apontando para o centro da trajetória, ela vai ser o valor da força-peso mais o valor da força normal que você quer saber, ok? Desse jeito, então, se a gente quer saber o valor da força normal, então a força-peso passa para o outro lado com sinal negativo. Então a gente vai ter força centrípeta menos a força-peso. Então vamos lá, força normal que a gente quer saber o valor é a força centrípeta, que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por raio da trajetória. Tem que subtrair da força-peso, que é massa vezes aceleração da gravidade. Perfeito? Bom, todos esses valores aí você tem lá dos dados do enunciado. Então, como que vai ficar o nosso raciocínio? O valor da força normal vai ser a massa. O sistema tem 150 kg de massa. A velocidade linear lá no topo é 10. Então, eleva ao quadrado, divide tudo isso por raio da trajetória, que vale 5. Certinho? A massa vale 150 e a gravidade vale 10, ok? Fazendo todas essas continhas aí, então, você vai ter um total de 1.500 newtons. Então, essa é a resposta da sua letra A, mas ele pede um outro raciocínio também. Na letra B, ele diz o seguinte: devido ao ganho de velocidade na descida, ele passa pelo ponto mais baixo com velocidade de 20 metros por segundo. Calcule para esse ponto o valor da força que o globo faz sobre a moto. Então vamos lá. Fazendo então a letra B. Ele está dizendo agora que a velocidade na descida aumentou e vale 20 metros por segundo. Dessa maneira, está pedindo para que você calcule o valor da força normal, que é a força que o globo faz sobre a moto no ponto mais baixo, ok? Bom, nós vamos então ter que repetir o mesmo raciocínio, tá ok? Vai ficar representado basicamente o mesmo esquema, né? A força centrípeta naquele ponto mais baixo vai ser
o valor da força normal menos o valor da força peso. Toma cuidado. Por que que na letra A eu fiz mais e agora eu estou fazendo menos? Porque se você interpretar o seu esquema aqui, ó, no ponto mais baixo da trajetória, a força-peso continua apontando para o centro da Terra, mas o que vai acontecer é que o centro da trajetória, que está aqui, a força centrípeta aponta para o centro. Então, agora a força centrípeta está apontando desse jeito, ok? E você vai ter, então, que essas duas forças aqui, elas são opostas. Então, eu vou subtrair. Aqui, as duas forças, elas estão no mesmo sentido. Então, eu estou somando, ok? E explicado, então, o porquê que o sinal ficou diferente, nessa relação e nessa relação, é só você resolver o exercício com os dados fornecidos. Queremos saber o valor da força normal, então nós vamos ter que calcular como sendo força centrípeta mais o valor da força peso. Vamos lá então? Força normal vai ficar massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória mais o valor da massa vezes a aceleração da gravidade. O vídeo já deu 20 minutos, ninguém vai assistir como sempre, e provavelmente o PET 5 eu não vou gravar em vídeo para vocês. Ninguém está assistindo mesmo? E aí vamos continuar a resolver isso aqui e finalizar isso. Vai ficar então da seguinte maneira. O valor da força normal eu quero achar. É igual. Perceba aqui ó, que esse valor de massa, vou deixar ele destacado aqui em amarelo, ele é fator comum nos dois fatores aqui, né? Aqui nesse fator tem massa, aqui nesse fator tem massa. Então a gente pode colocar essa massa em evidência e aí a nossa conta fica da seguinte maneira. Massa que multiplica V ao quadrado dividido por R mais o valor da gravidade. Agora é só substituir os valores, tá? E aí chega na resposta correta. O valor da massa é 150. O valor da velocidade agora é 20 elevado ao quadrado. O raio continua 5. O valor da gravidade não mudou, continua sendo 10. Para você fazer isso aí, então, tá? Vai ficar 150 multiplicado por 20 ao quadrado, 400, dividido por 5, mais 10. Então, aqui você tem, dentro do parênteses, soma de duas frações com denominadores diferentes. Não se esqueça de tirar o mínimo, ok? E aí você tem o valor da sua força normal, que vai ficar 150. Resolvendo o parênteses, tirando o mínimo entre 5 e 1, fazendo a conta toda, você vai obter o valor 90. E 150 vezes 90 nos dá o valor da força que a gente precisa, que é 13.500 newtons, tá? Então, o valor da força normal é 13.500 newtons. Está resolvido, então, o seu exercício. Pessoal, valeu pela atenção. Talvez a gente se encontre num próximo vídeo, porque não sei se vou gravar vídeo para primeiro ano de PET 5, se ele houver. Devido ao baixo Ibope, quase ninguém assiste a esses vídeos aqui. Então, valeu, precisando da minha ajuda, entre em contato. Tchau, tchau.